Reaviva tua igreja de novo, faz tua chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Ó meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz tua chama arder nesse povo, começando em meu coração. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza, da fé e devoção. Na igreja, no tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negavam a fé de cristão. É o exemplo para mim, verdadeira lição. Ó meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz tua chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Ó meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz tua chama arder nesse povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos servos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegam ao céu com a vitória nas mãos. É o exemplo para mim, verdadeira lição. Ó meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz tua chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Ó meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz tua chama arder nesse povo, começando em meu coração. Ó meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz tua chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Ó meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz tua chama arder nesse povo. Começando aonde? Começando em meu coração. Oh glória, louvado seja Deus. Que bom é estarmos glorificando o nome do nosso Deus. Boa noite para você que está conosco, você que está na nossa sala, no Zoom, você que está no YouTube. Muito obrigado a todos vocês por estarem participando conosco, não é, do nosso projeto, seu projeto, Conexão com Cristo. Que bom poder ver todo mundo aí participando, Gildenor, pastor Gildenor, Marileide, Maria Lucá, Rosilande, pastor Alain,
Que bom, pastor Alan, você está aí, maravilha, graças a Deus. Pastor Jair, pastor Lola, Paulo Barbosa, maravilha. Que coisa boa podemos contar com isso. Que coisa boa podemos contar com essa participação, com esse envolvimento de todos nós. É bom saber que você está conosco, que você está participando e louvando o nome do nosso Deus. Projeto Conexão com Cristo está feliz nesta noite, porque nós estamos, mais uma vez, glorificando o nome do Senhor Jesus, e você é o nosso convidado especial. Não fique de fora, participe conosco desse momento tão importante que é o Projeto Conexão com Cristo. Nós vamos, nesse instante, queridos, vamos orar pela saúde do pastor Isaías. Vamos orar nesse momento, pedindo a direção de Deus, a saúde do Senhor, a direção para os médicos ali, a saúde para o pastor Isaías. E nós queremos contar com você nessa oração. Curve sua cabeça e vamos orar. Nós te louvamos e te bendizemos porque estamos aqui. Te glorificamos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos recebidas por teu Filho Jesus Cristo. Nesse instante, ó Pai, eu quero te pedir a tua bênção, Pai, a tua unção de cura para a vida do pastor Isaías Lins. Abençoa o teu servo, Senhor Deus, que está ali no leito do hospital, ser com ele, fortalecendo, realizando naquela vida, Pai, a tua vontade. Nós te pedimos, ó Deus, pela família, que está ali sempre no apoio, dando força. Te pedimos, Pai, por todas as bênçãos para aquela família, para aquela vida, a vida do pastor Isaías, teu servo. Abençoa-nos, ó Deus, no restante desta noite. Nós oramos agradecidos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, nós queremos agora apresentar o nosso orador, né? É o pastor Alan, é o orador da noite, e nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. Pastor Alan, doutor Alan Pereira, não sei se é Pereira Amorim, é pastor batista há 18 anos, casado com Viviane e tem 2 filhas, Maria Eduarda e Ana Sofia. É formado em letras pela UniCEUB, Brasília, é pós-graduado em gestão de pessoas pela Faculdade de Darwin, Brasília também, tem mestrado em estudo bíblico e doutorado, é PhD em Novo Testamento e grego pela Mid-America Baptist Theological Seminary. Ele é membro da Igreja Memorial Batista de Brasília e serve na Faculdade Teológica Batista de Brasília como diretor-geral e coordenador de cursos, além de lecionar teologia e Novo Testamento. E nós nos alegramos muito, pastor Alan, em tê-lo como nosso orador nesta noite. Há pessoas no YouTube também assistindo, vão ouvir a palestra. Para quem nunca ouviu o pastor Alan, não vai se arrepender, tenho certeza disso. Deus colocou no coração dele uma palavra, e essa palavra vem também para o seu coração, para as nossas vidas. Primeiramente para o meu coração, né? Voltando aí para o nosso tema, o avivamento começa em mim. Quando eu vi esse vídeo que Paulo passou aí inicialmente, não é? Rapaz, eu fiquei me lembrando, pastor Alan, da coragem daqueles irmãos naquela arena, aqueles leões entrando ali. A gente viu aqui, é um videozinho, mas a gente não faz ideia, não é? De como foi aquela aflição, talvez, daqueles irmãos correndo ali. Claro, tiveram receio daqueles leões, mas não negaram a fé de cristão. Não negaram em momento algum Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. E aí, meus irmãos, nós nos alegramos porque aqueles irmãos deram suas vidas também para que esse evangelho pudesse avançar. E eu fico me lembrando de que nós precisamos de mais compromisso, a começar em mim, de mais compromisso com Deus. Nós vamos, nesse instante, ouvir o nosso pastor Alan trazer essa palavra para o nosso coração. Senão eu vou me empolgar demais aqui e não dá certo, não é? Deixa o pastor Alan falar. Deus o colocou nessa noite e nós nos alegramos muito com a sua presença em nosso meio. Pastor Alan, muito boa noite. É uma alegria poder recebê-lo aqui no projeto Conexão com Cristo. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Boa noite a todos que estão participando dessa live a partir do Zoom e também a partir do YouTube.
Eu pergunto se eu estou sendo ouvido bem, tudo certo? Os irmãos que estão muito bem, que bênção. Meus irmãos, que alegria poder compartilhar a palavra de Deus. Matando saudade, eu acho que já tinha um tempinho quando eu fiz a minha última live, né? Essas lives realmente, elas proliferaram assim no tempo da pandemia, né? E aí retornando às atividades presenciais aí na virada do ano de 2022 para cá, né? Já tinha um tempinho que eu não fazia uma live. E é uma alegria, é um privilégio poder me dirigir a vocês nessa noite. E o nosso desejo é que Deus fale ao nosso coração. Nosso desejo é que Deus use a sua palavra, aquilo que Ele colocou no meu coração, que também é para mim, não é? O avivamento realmente precisa começar em nós. E hoje à noite eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor, quero compartilhar também algumas experiências que Deus tem colocado em meu coração, em minha vida, e com a expectativa de que o Senhor vai falar conosco, de que o Senhor vai nos abençoar. Eu quero então ler com você a palavra de Deus, o texto a partir do qual nós vamos refletir, e eu quero fazer da seguinte forma: nós leremos, eu quero fazer uma breve exposição desse texto, não é? E depois trazer aplicações práticas para a nossa vida a partir do tema do avivamento que começa em mim. A minha intenção hoje, meus irmãos, é a de refletir no papel da devoção pessoal, no papel do nosso momento a sós com Deus, e como isso define o avivamento na minha vida, o avivamento que começa em Deus. O avivamento que começa em mim, a partir do meu relacionamento com Deus. Então, abra sua Bíblia ou abra o seu aplicativo na carta de Apocalipse de João escrevendo às 7 igrejas. Eu quero ler com você a primeira carta, justamente, em Apocalipse capítulo 2, os versículos 1 ao 7, nos trazem a mensagem de João à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, que era a igreja plantada, foi a igreja plantada por Paulo em sua segunda viagem missionária, e foi o centro de operações de Paulo a partir da terceira viagem missionária. Paulo gastou ali muito tempo. Era uma igreja muito importante, uma igreja que serviu como base para Paulo, uma igreja usada por Deus para plantar outras igrejas. Por exemplo, na cidade de Colossos, a igreja que Paulo escreve aos Colossenses foi plantada a partir de Éfeso, uma igreja importante, mas que passou por um momento difícil e, embora tenha sido, como nós veremos, tão elogiada por Jesus, ela se encontrava num estado crítico, de alerta. E um alerta que eu creio que é para nós, nesse tempo, é para a igreja desse tempo. Então vamos ler Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste.
Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor bendito, Deus amado, nós estamos aqui, Senhor, prontos, dispostos e desejosos, ó Pai, de ouvir a Tua voz, de aprender, ó Deus, contigo, através do Teu Espírito, usando a Tua palavra, esclarecendo para nós o sentido do texto, Pai, e as verdades que o Senhor deseja aplicar na nossa vida hoje. Senhor, fala conosco. Nós suplicamos, no nome bendito de Jesus. Amém. A igreja de Éfeso era uma igreja que produzia muito. Era uma igreja que evangelizava, é uma igreja ativa. Nós já dissemos dos projetos de plantação de igrejas que saíram dali. A cidade de Éfeso, onde a igreja estava plantada, melhor dizendo, era uma cidade importante, um grande centro, e muita gente afluía em Éfeso. Por isso, Paulo viu em Éfeso uma grande oportunidade, e ali ele laborou, ele trabalhou por cerca de 3 anos, fortalecendo aquela igreja. Aquela igreja foi um centro importante de difusão do evangelho, mas essa igreja passou alguns momentos que são descritos aqui no texto, que fizeram com que sua fé vacilasse, que fizeram com que seu compromisso com Deus estremecesse. E alguns estudiosos apontam como causa dessa letargia, dessa apatia da igreja depois de certo tempo, a falta de intimidade com Deus de alguns de seus membros e talvez o rigor com que enfrentaram as intempéries, enfrentaram as dificuldades e que fez com que seu amor esfriasse. Essa igreja, meus irmãos, era a igreja sem amor. Quando nós pensamos nas 7 cartas do Apocalipse, nós pensamos nessas igrejas aqui não como eras da história da igreja, como alguns interpretam, e certamente não como igrejas que não existiam, ou seja, uma espécie de utopia em que Jesus estava apenas comunicando verdades espirituais que seriam então aplicáveis e aplicadas em todo o tempo. Nós pensamos na igreja de Éfeso aqui no contexto de Apocalipse, exatamente como Paulo pensou na igreja de Éfeso quando ele escreveu. Exatamente como ele pensou na igreja de Filipenses, na igreja de Coríntios. Nós pensamos em Éfeso como uma igreja histórica que estava enfrentando dificuldades, e o que essa igreja estava passando, aos olhos de Jesus, é algo que é significativo para nós também. Aquilo que eles passaram, aquilo que eles enfrentaram naquele tempo, é algo que podemos potencialmente enfrentar hoje. Então, é assim que eu gostaria que você pensasse comigo nesses minutos que nós vamos estudar juntos aqui e falar um pouco desse texto, pensando na temática do avivamento. Jesus faz a sua saudação, nós vemos que isso é costumeiro nas 7 cartas. Essa saudação de Jesus é especial, porque ela remonta para a grande visão que João tem no primeiro capítulo. Jesus é aquele Jesus glorioso. Jesus é o Senhor da igreja,
que passeia por meio dos castiçais, ou seja, que conhece as igrejas, que conhece a sua realidade. Jesus, quando fala do problema da igreja, aqui e nas outras cartas, ele fala com conhecimento. Ele fala porque ele tem intimidade com essas igrejas. Ele fala porque ele conhece seus membros. E certamente aqui não estamos falando da igreja física, estamos falando da igreja corpo de Cristo. Estamos falando de mim, de você, de nós, que vivemos nesse tempo. E essa mensagem chega ao nosso coração para que entendamos o que aconteceu naquele tempo, para que não venha se repetir na nossa igreja, para que não venha se repetir na nossa vida. Perceba, meu irmão e minha irmã, que Jesus primeiro elogia a igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, tua paciência, o que indica que essa igreja tinha enfrentado dificuldades, talvez perseguições. Nós sabemos que o contexto do livro de Apocalipse era um contexto de perseguição. Os cristãos sofriam perseguição dos judeus, que não gostavam dos cristãos, eles perseguiam. Mais tarde, eles sofreram perseguição também do Império Romano. Nós vimos naquele vídeo inicial, né? É claro que aquele vídeo inicial retrata uma realidade posterior à realidade vivida aqui no contexto de Apocalipse, mas os cristãos estavam sendo mortos no tempo de Apocalipse. Não naquela cena ali nos estádios com os leões, mas certamente mortos e crucificados, porque o império estava matando cruelmente os cristãos. Nesse contexto, Jesus reconhece a operosidade da fé de Éfeso. A igreja era uma igreja ativa, a igreja era uma igreja que trabalhava para o Senhor, que servia ao Senhor. Mas, Jesus diz, não pode sofrer os maus, puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são. Tu os achastes mentirosos. A igreja era uma igreja zelosa. Preste atenção. Se nós não podemos, talvez, encontrar aqui algo que descreve a nossa própria vida, descreve o nosso próprio momento. Não sei quem você é que está assistindo no YouTube. Eu consigo ver alguns dos irmãos que estão assistindo aqui pelo Zoom, mas Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua vida, Deus conhece a realidade da sua vida, Deus conhece a realidade da sua igreja. Talvez você seja assim, talvez você seja alguém bastante ativo, que serve ao Senhor, que faz muita coisa, que tem muitos cargos na igreja, que é muito ativo. Mas veja que Jesus continua na sua mensagem dizendo o seguinte: você sofreu e tens paciência, você resistiu, essa igreja foi posta a fogo, ela passou por dificuldades, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Parece que Jesus realmente só tinha elogios para essa igreja. Parece que essa igreja era uma igreja ideal. Pense uma igreja, talvez uma igreja de porte médio, talvez até uma igreja grande, porque Éfeso era uma cidade importante. Pense uma igreja cheia de atividades, cujos membros eram ativos, pastor que estava sempre trabalhando, servindo. Mas veja o alerta que Jesus faz. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor, que deixastes o teu zelo. Tenho, porém, contra ti, Jesus indica com essa frase, que as suas muitas obras te fizeram apático. Você lutou tanto, que talvez a sua vida entrou no modo automático. Meus irmãos, minhas irmãs, tem um pedido que eu faço constantemente a Deus, que Ele jamais deixe que a minha vida entre, como eu gosto de falar,
no piloto automático. Aquele momento em nossa vida em que a gente faz as coisas simplesmente porque tem que fazer. Aquele momento em nossa vida que nós servimos na igreja simplesmente porque tem que servir. E a nossa motivação não é mais checada, nós perdemos aquele ardor, aquele zelo. Fazemos porque tem que ser feito e às vezes fazemos pensando assim, não tem mais ninguém para fazer, então eu vou fazer. E deixamos de lado aquele ardor, aquele zelo. Deixamos de pensar no porquê fazemos, mas deixamos de pensar em para quem fazemos tudo isso. E as coisas passam a ter um fim em si mesmas. Meus irmãos, o que eu quero que você preste atenção é que essa igreja trabalhou muito tempo. Perceba que a descrição de Jesus é uma descrição que certamente contempla vários anos. A igreja era ativa, a igreja era operosa. Mas com o passar do tempo, sem que os irmãos percebessem, ela foi se esfriando em seu amor. Veja se não é assim também na nossa vida. Veja se, quando nós mesmo menos nos apercebemos, pouco a pouco, nós vamos deixando o nosso amor esfriar. Nós vamos deixando de ter aquele zelo pelo Senhor. Oramos, mas parece que é sempre no automático. Lemos a palavra de Deus, mas parece que é aquela obrigação. Sentimos alegria quando vamos à igreja, sim, mas aquele ardor, aquele zelo por Deus, a santidade pessoal. E eu falo isso, meus irmãos, com temor e tremor, porque nós somos falhos, eu sou falho. Nesse tempo mais recente, Deus tem tocado no meu coração, na minha vida, e tem me acordado seguidamente nas madrugadas para orar e para buscar o Senhor. Eu tenho orado por um avivamento para o nosso povo, para o povo de Deus, para o povo batista, para que o povo acorde e possa servir ao Senhor de todo o coração, com todo zelo e com todo amor. O Brasil é um país grande, o Brasil é um país que tem um grande número de evangélicos, tantas igrejas. Mas, meus irmãos, nós temos tantas igrejas que estão perdidas. Nós temos tantos irmãos que estão tão desfocados do que é realmente o reino de Deus. Pessoas que se esqueceram do que é amar a Deus. Pessoas que têm amado mais as coisas desse mundo. Pessoas que têm amado mais os bens materiais. Pessoas que têm se preocupado mais com a sua própria saúde, o seu eu, e têm deixado o primeiro amor. Sabe, meu irmão e minha irmã, o que Jesus estava aqui dizendo é que essa igreja tinha perdido aquela paixão que certamente a caracterizou no início, quando ela recebeu o evangelho, quando ela de bom grado recebeu a visita do apóstolo Paulo, e Paulo, que era zeloso em obras, mas também zeloso na doutrina e fervoroso, instruiu aquela igreja cresceu, se fortaleceu. Mas, em algum momento da sua caminhada, pouco a pouco, sem que ela se apercebesse, ela deixou esse amor se esfriar. E nós sabemos disso porque Jesus confronta a igreja com isso. Talvez Deus esteja confrontando você. Talvez Deus esteja nos confrontando com o fato de que, em algum momento, a nossa intimidade com Deus está se esvaindo. Nós estamos deixando de lado aquela busca íntima com Deus. E estamos, quase sem perceber, vivendo a nossa vida no piloto automático. Vamos à igreja, servimos ali em alguns cargos,
cantamos no coral, estamos nos cultos, participamos, entregamos o nosso dízimo e pensamos talvez até que estamos fazendo o suficiente. Mas Deus quer muito mais de nós. Deus quer o meu coração. Deus quer o seu coração, meu irmão e minha irmã. Deus queria o coração dos irmãos de Éfeso, não só as obras, não só aquilo que eles faziam e que transparecia que eles eram fiéis, mas que suas vidas refletissem o grande amor de Deus, que é um amor sacrificial. Veja, quando o Novo Testamento enfatiza o amor, nós estamos falando do amor ágape, é um amor sacrificial a Deus, aquele amor que deixa tudo, aquele amor que se sacrifica, aquele amor altruísta que pensa no outro mais do que pensa em si. Mas hoje, infelizmente, em muitos lugares, mais e mais, nós temos igrejas que são voltadas para si mesmas, crentes que são voltados para si mesmos. Esses crentes certamente estão longe do primeiro amor. Se afastaram. E o que é mais perigoso, meu querido irmão, minha querida irmã que está ouvindo, é que isso acontece aos poucos, quase de forma imperceptível. Dizem que se você colocar uma rã ou um sapo numa panela de água fria e ele ficar ali, e você então começar a aquecer aquela panela, aquele sapo vai ficar ali, aquela rã vai ficar ali, e o seu corpo vai se ajustando à temperatura, de tal maneira que, se nada for feito, vai chegar ao ponto da água esquentar tanto que ela vai cozinhar aquela rã, aquele sapo, sem que ela perceba, porque ela vai se adaptando. Aos poucos, é claro. Se você jogar numa temperatura alta, o choque é imediato, mas aos poucos ela vai se adaptando e vai se acostumando. Meus irmãos, minhas irmãs, ai de nós, se nós nos afastarmos do Senhor, se nós nos esquecermos de buscar intimidade com Deus, de tal maneira que nós nos acostumemos com as coisas do mundo, que nos acostumemos com as coisas dessa vida, ou simplesmente que vivamos num estado tal de fazer as coisas simplesmente por fazer. Meu irmão e minha irmã, a quem você serve? Quem tem o seu amor? Quem tem a primazia? Quem tem o primeiro lugar? Quem é o nosso Senhor? Quem é o seu Senhor? Essa é a pergunta, esse é o cerne da questão de Éfeso. Eles tinham se esquecido do seu primeiro amor. A maioria dos estudiosos iguala esse esquecer-se do primeiro amor com um zelo, com um ardor por Deus que vem especialmente por meio da devoção pessoal. Meu irmão, minha irmã, mesmo que você vá todos os dias à igreja, mesmo que você esteja todos os domingos, todas as quartas-feiras no culto de oração, que você se envolva em todos os projetos, que você sirva na igreja fielmente em vários cargos, nada substitui, nada pode substituir o seu momento a sós com Deus, a sua devoção pessoal, o seu momento de leitura da palavra, o seu momento de oração. E isso deve ser absolutamente intencional da nossa parte. Nós devemos buscar. Existe uma promessa do Antigo Testamento: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Aquele texto que a gente sempre utiliza para falar de avivamento, retrata essa verdade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Mas veja o que o versículo diz: se o meu povo buscar a minha face. Buscar a face de Deus é sinônimo de intimidade. Quando nós estamos conversando no tete-a-tete com um amigo pessoal, querido, ou com o nosso cônjuge, com a esposa, com o marido, ou com o nosso pai, com a nossa mãe, nós temos intimidade de tal maneira que, até mesmo pela expressão do rosto, nós conhecemos e sabemos de algo que está acontecendo. Quantas vezes a minha esposa observa alguma coisa em mim e fala: o que você tem? Está acontecendo alguma coisa? Ela consegue perceber por causa da nossa intimidade. Meus irmãos, é preciso que nós tenhamos intimidade com Deus. É preciso que busquemos a face do Senhor, não somente a sua mão. Aliás, o texto diz que nós devemos buscar a face e não a mão. Quem busca a mão do Senhor está atrás de bênçãos, está atrás dos benefícios que Deus pode dar. Quem busca a face do Senhor quer intimidade com o Senhor. Quem busca a face do Senhor quer estar na sua presença, ouvir a sua voz. Assim como Maria, naquela história de Marta e Maria, sentou-se aos pés de Jesus e certamente estava ali com os olhos fitos nele, ouvindo a sua voz, na presença do Salvador, desejando aquilo que Jesus tinha para compartilhar. A irmã estava atarantada com as tarefas, mas Maria focou em Jesus. Meu irmão e minha irmã, será que você está deixando as tarefas sufocarem o seu relacionamento com Deus? Será que você não tem mais tempo para Deus para um tempo devocional, porque até mesmo as tarefas que você faz na igreja estão te assoberbando? E você, ainda assim, diz para si mesmo: eu estou na igreja, eu estou trabalhando para o Senhor, Ele me conhece, Ele sabe. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não deseja que você negocie o seu tempo com Ele. Foi Warren Wiersbe que disse o seguinte: ai daquele que sai para fazer a obra do Senhor sem antes gastar tempo com o Senhor. Deus não quer, ele continua dizendo, Deus não quer que façamos coisas para Ele. Deus quer que façamos coisas com Ele. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor e devemos buscá-lo em intimidade. Então, esse deixar o primeiro amor tem a ver com um zelo, com um ardor ligado com a nossa devoção pessoal. Ligado ao nosso momento devocional. Eu quero então perguntar para você, e você vai responder para o Senhor: como está a sua vida devocional? Como está a sua leitura da Bíblia? Você lê a Bíblia constantemente, todos os dias? Você lê pedindo que Deus fale no seu coração? Você busca a face do Senhor? Me perdoem aí, não sei se vocês ouviram, mas teve um tremendo raio aqui perto da minha casa. Não sei se é o Senhor que está trovejando aqui. Se for, tomara que seja coisa boa. Meus irmãos, e o que eu quero que você perceba é que eu não sou diferente de você. Todos nós, em potencial, podemos cair num estado de letargia espiritual. No momento em que deixamos de ter aquele zelo, aquele ardor de buscar o Senhor, porque precisamos buscar o Senhor, de buscar o Senhor por quem Ele é, de exaltar o nome do Senhor quando entramos em sua presença, e não simplesmente trazer uma lista de pedidos quando oramos, de buscar o Senhor na sua palavra, em oração. Meu irmão, minha irmã,
Qual foi a última vez que você acordou de madrugada para buscar o Senhor? Qual foi a última vez que você viu os primeiros raios do dia orando a Deus? Qual foi a última vez que você sentiu Deus falar, arder no seu coração algo que Ele queria que você entendesse, algo que Ele tinha para você na palavra? Quando foi que Deus falou a sua vida por último? Eu espero que tenha sido essa manhã. Eu espero que seja toda manhã, ou toda tarde, se você faz o seu devocional à tarde, ou toda noite antes de você dormir. Mas eu espero que Deus fale com você todo dia, porque é isso que Ele deseja. Esta igreja estava privilegiando as atividades e negligenciando o relacionamento com Deus. Essa igreja estava privilegiando o ativismo e as coisas, e veja, em si elas são coisas boas. Jesus elogia a igreja pelo que estava fazendo. Mas era como se Jesus estivesse dizendo, vocês devem fazer aquilo, mas sem se esquecer do primeiro amor. O amor, meus irmãos, o amor a Deus, esse relacionamento é o que alimenta a nossa alma para que possamos servir. Se nós não servimos em amor, se o nosso relacionamento com Deus não é vivo, então aquilo que fazemos é sem motivação e será sem utilidade para Deus. Sem utilidade para Deus. Essa igreja era zelosa, mas nesse processo se esfriou. Eu não sei se esse é o seu caso, se você hoje está com a vida fria, com um relacionamento parado com Deus, você lê a Bíblia por ler, você ora por orar. Tem um remédio. O texto fala, Jesus dá o seu recado no verso 5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei. Jesus faz um alerta para aquela igreja, e ele exorta aquela igreja para se lembrar como era antigamente, que ela voltasse no tempo. E veja o movimento aqui, veja a sequência. Lembra-te, volta lá atrás, onde você caiu, arrepende-te e pratica as primeiras obras. É uma sequência, são 3 coisas importantes. Lembra-te, lembra-te. É o pastor Gregory Friesel, ou Friesel, em um de seus livros sobre avivamento, que fala que nós devemos ter um tempo de confissão de pecados com Deus, não no atacado, mas no varejo. Você pede perdão a Deus no atacado, meu irmão, minha irmã? Você pede para Deus que perdoe a multidão dos seus pecados, sem nomeá-los diante de Deus, sem confessar a atitude que está por trás dele? Muitas vezes arrogância, muitas vezes falta de amor, falta de compaixão. Essas coisas, meus irmãos, estão sempre batendo na nossa porta, na porta do nosso coração. E nós precisamos pedir a Deus que nos abençoe, tenha misericórdia de nós e nos perdoe. É isso que Jesus estava dizendo. Lembra-te, faz um inventário, busca na sua mente, busca no seu coração, quando você era e estava bem comigo, e quando você começou a cair, volta para aquele momento, se arrependa, se arrependa. Esse é um passo importante, meus irmãos. Deus não quer ouvir de você simplesmente, Senhor, agora eu sei, eu vou melhorar. Senhor, eu entendi o recado. Eu vou verificar as minhas motivações. Não é isso. Deus quer que você se arrependa. Deus quer que você concorde com Ele, que o que você está fazendo não está certo. Ele quer que você confesse. E aí sim, que você deixe
porque isso é uma ação do próprio Deus em nossa vida. É isso que é maravilhoso. Jesus convida para que essa igreja volte à sua presença com o coração compungido, com o coração de quem está contrito, confessando ao Senhor, se derramando na presença de Deus. Você percebe isso no texto? Não é uma simples receita de 3 passos para o avivamento, ou de 3 passos para sair da letargia espiritual ou da frieza espiritual. Trata-se, meus irmãos, de um convite de Jesus para que eles retomassem a sua intimidade com o Senhor. Que eles retomassem aquele momento em que eles estavam vivos e serviam ao Senhor com ardor no coração. E a obra que eles faziam glorificava a Deus, porque os seus corações eram do Senhor. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Não se trata, meu querido, minha querida irmã, simplesmente de fazer alguma coisa lá do seu passado que você, quando você era mais animado ou que você sentia que era mais amoroso para com o Senhor. Não é a questão das obras. As obras são consequência. As obras são consequência de quem somos em Cristo. O nosso amor motiva as nossas obras. Então, não se trata apenas de fazer de novo aquilo que a gente deixou de fazer quando a gente era mais, entre aspas, feliz na presença de Deus. Se trata de buscar o Senhor. Se trata de ter intimidade com Ele, para que tudo que você estiver fazendo agora seja motivado pelo amor que você tem. Para que tudo que você faz agora tenha um sentido especial, porque você está servindo ao Senhor de coração. Porque você está servindo ao Senhor e está buscando o Senhor. Jesus, então, no final diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Essa aqui é uma promessa. Em cada uma das cartas do Apocalipse, Jesus tinha uma promessa preciosa para aqueles irmãos que fossem fiéis. Aqui, a promessa é que aquele que vencer, ele vai comer da árvore da vida, ou seja, vai estar na eternidade com o Senhor. Deus tem uma promessa para nós, sem dúvida. Promessa de vida, e como Jesus disse, vida e vida em abundância. Deus tem um plano para a nossa vida que não depende daquilo que fazemos em termos das nossas próprias obras, mas depende sim da nossa busca. Depende sim da nossa santidade, depende sim do nosso compromisso com o Senhor e, sobretudo, depende da nossa busca de intimidade com Deus. É isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor quer. Ele nos quer na sua presença. Ele quer que busquemos a sua face. Ele quer que busquemos olhar para os seus olhos, estarmos próximos, estarmos perto dele. É isso que o Senhor quer de mim, é isso que o Senhor quer de você. Meus irmãos, sem dúvida, se isso não for realidade na minha vida, na sua vida, nós jamais veremos um avivamento. Ou, talvez, até vejamos, mas não iremos participar dele. E certamente o avivamento não vai começar por nós. O avivamento, como nas palavras do próprio pastor Sami Tippett, é essa consciência nossa com Deus, desse zelo, desse ardor que o próprio Senhor coloca em nossa vida, que nos faz buscá-lo mais, que nos faz orar mais, que nos faz buscá-lo nas madrugadas, que nos faz buscá-lo como se realmente entendêssemos que estamos sem esperança, perdidos sem ele. Eu me lembro do querido pastor Elton Rangel,
Essa semana eu vi uma foto dele aqui com um pastor querido, o pastor Elton Rangel, foi pastor muito tempo no Rio de Janeiro, depois missionário. Ele é um amigo querido da nossa família, e ele falava assim: põe o teu joelho no chão e a tua boca no pó. Talvez haja esperança. Nessas madrugadas, muitas vezes esse texto tem vindo à minha mente. Ah, meus irmãos, não importa se eu sou um diretor de uma faculdade, se a minha vida não está no altar do Senhor. Não importa se eu sou um pastor, se a minha vida não está no altar do Senhor. Não importa o cargo que eu tenho na igreja, não importa cantar no coral, não importa servir em algum cargo, se a minha vida não está no altar do Senhor, se eu não estou buscando o Senhor de todo o meu coração, assim como diz o texto, e é repetido por Jesus, buscar ao Senhor, amando ao Senhor de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. É isso que o Senhor requer de nós. É isso que o Senhor apontou naquele tempo para a igreja de Éfeso. É como se ele estivesse sacudindo a igreja: acorda, acorda, porque vocês estão indo para um caminho que está levando vocês para distante de mim. Por isso ele diz: lembra? Arrepende-te, que é aquela meia volta. Arrepender-se é literalmente mudar de atitude, é uma meia volta, e pratica as primeiras obras. Meu querido irmão, minha querida irmã, caminhando para o final desse tempo juntos aqui, refletindo a partir desse texto, eu quero convidar você a avaliar a sua vida com Deus. Eu quero convidar você a refletir como verdadeiramente tem sido o seu tempo com Deus, o seu tempo a sós com o Senhor, sua vida devocional, sua vida de oração. Não significa necessariamente que você tem que orar de madrugada, ou que você tenha um certo momento para orar, ou mesmo uma posição, mas significa que você vai orar. E que seja qual for o momento do dia, que nesse momento você vai buscar a Deus com todo o seu coração, não permitindo que nada te atrapalhe. Aliás, meus irmãos, é justamente isso, essa é uma das coisas que eu senti nesse tempo em que Deus tem tocado no meu coração durante a madrugada, em horas diferentes da noite. Eu pude perceber o quanto as coisas são quietas, o quanto eu realmente posso focar no Senhor. O celular não me atrapalha, não está chegando mensagem, meus alunos não estão perguntando alguma coisa, né? Ou os funcionários da faculdade não estão me perguntando algo. Não tem distração. Busque a Deus sem distração, meu irmão, minha irmã. Busque a face do Senhor. Busque com todo o seu zelo, com todo o seu ardor. Peça a Deus que toque na sua vida. Peça a Deus que você possa sentir aquele ardor, aquele zelo que você sentiu quando você era cristão novo. Ou se você, como eu, nasceu num lar cristão, peça que você sinta aquele zelo quando você se converteu. Aquele melhor momento da sua vida como cristão. E Deus vai fazer a obra. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. A palavra do Senhor diz: vocês me buscarão e eu serei achado por vós. A palavra do Senhor diz que os seus ouvidos não estão tampados, nem a sua mão encolhida de tal maneira que ele não ouça e que ele não socorra. Então, no tempo que se chama hoje, meu irmão, minha irmã,
busque a face do Senhor. Tenha um tempo de confissão pessoal de pecados. Todos nós temos, cada um de nós. Eu não sou melhor que ninguém, eu sou pecador. Precisamos entender o quanto o pecado nos afasta do Senhor. Aqueles escondidos, aqueles que a gente reluta, ou que a gente luta tanto, e se esquece que não precisa lutar sozinho, que na verdade precisa confessar e entregar para o Senhor, para que Ele te ajude e te capacite a caminhar com Ele. Passe um tempo buscando a face do Senhor. Passe um tempo buscando a presença do Senhor. Peça a Deus que você tenha intimidade com Ele, como você tem intimidade com seu cônjuge, de tal maneira que você conheça com quem você fala, de tal maneira que na presença dEle, Ele fale com você, você sinta o seu toque. Certamente é isso que Ele deseja para a minha vida. Certamente é isso que Ele deseja para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, como Paulo, eu quero dizer, não que eu ainda tenha chegado lá, mas uma coisa eu faço, deixando para trás as coisas que para trás ficam, e olhando para frente, eu prossigo para o alvo da soberana vocação. Meus irmãos, pode ser que você agora esteja concordando comigo. Não, pastor, eu realmente não estou lá. Então diga como Paulo, tenha essa mesma atitude. Deixa para trás o que ficou para trás. Coloque no seu coração um propósito novo, uma decisão nova de buscar o Senhor com intensidade, com intimidade, não negociando o seu tempo a sós com Deus, dizendo para o Senhor, Senhor, eu te quero, eu quero ter intimidade contigo, transforma a minha vida, liga o meu coração. Eu gosto demais de um texto do Salmo que diz assim, Senhor, ensina-me os teus caminhos, une o meu coração ao temor do teu nome. O salmista estava buscando intimidade com o Senhor. Busque intimidade com Deus. Não permita que o seu amor se esfrie. Que o avivamento realmente comece na minha vida. Que o avivamento realmente comece na sua vida, a partir da nossa busca intensa, viva, intencional, da presença do Senhor. Amém? Que Ele mesmo nos abençoe e que Ele nos ajude a buscá-lo com fervor, com zelo e com ardor, para a glória dele. Amém. Esse momento, a palavra do pastor é muito, realmente, reflexiva, né? E momento que nós estávamos precisando ouvir essa palavra. E só tenho que agradecer a Deus pela sua vida, pastor. Essa semana foi uma semana de luta, uma semana que nós temos um grupo gestor que conduz esse projeto e nós estávamos assim, até pelo o título que nós escolhemos do tema, né? O avivamento começa em mim. As trevas se levantaram contra isso aí. Nós pensamos em desistir. Mas o Senhor me incomodou tanto com essa música que estava aí ministrada, e ontem à noite eu vou dar esse testemunho aqui, porque é importante. Ontem à noite eu fiquei procurando os vídeos para tentar montar esse vídeo, e era 1h da manhã, eu fui deitar, mas o Senhor me incomodou. 4h eu levantei para orar. E toda vez que eu ouço essa música e com esses vídeos, que a gente vê os que os cristãos sofreram lá, todos foram perseguidos. E somos perseguidos, somos perseguidos em cima dos valores que estão cada dia mais em foco. As igrejas, como disse a sua palavra, Deus tocou mornas, assim, alguns irmãos mornos, e o Senhor tocando no nosso coração. Então, assim, muito esse momento, assim, essa mensagem, o Espírito Santo tocou, o Senhor falou muito fortemente aos nossos corações.
Nós tínhamos combinado no grupo gestor que iríamos orar e continuar, se nós continuamos com o projeto. Precisamos de mantenedores. Mantenedores que a gente quer não é financeiramente. É irmão que ora intensamente pelo projeto, pelos preletores, participe da live, que acontece uma vez por mês. Ore por pessoas específicas que desejam convidar para participar. Ligue para essas pessoas, ore com ela, convide, faça uma lista de transmissão para os seus amigos. E convide. Por isso, nós criamos um grupo específico para quem quer ser mantenedores. É só um grupo de aviso, não é mais um grupo para estar no bate-papo. E já convidamos alguns pastores para estarmos conosco, certo? Nós temos dia 28, Neila vai postar aí, colocar aí a psicóloga Ivone Chagas, que é uma irmã nossa de Salvador, Jesus procura adoradores, mas vomita mormons. Essa é a nossa próxima palestra. Medita um pouco. Antes do pastor dar a bênção, nós vamos passar um vídeo, novamente aquele vídeo, curtinho o vídeo, são 5 minutos. Mas é para você refletir, ouvindo a música e vendo aquelas cenas, certo? Que nós presenciamos ao longo da história dos cristãos, né? Perseguição de Roma. E reflita um pouco sobre essas palavras do pastor nas nossas vidas, né? É só uma história do caso que diz assim: aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder, de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis nossa perdição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Vamos pro vídeo? Vamos lá. Vale a pena ver esse vídeo outra vez. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais
fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo. Diga, começando em meu coração. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando por nós, Senhor, começando em meu coração. Aleluia. Aplauda o Rei dos Reis. Comece em nós, Jesus. Comece em nós. Eu quero agradecer ao pastor Alain pela palavra tão maravilhosa. Essa palavra falou no meu coração, palavra boa. Eu estava precisando ouvir essa palavra com certeza, né? Eu acho que eu preciso realmente ter esse cuidado com a minha vida espiritual e procurar fugir da letargia, né? da coisa do comodismo. Pastor Alain, muito obrigado. Deus continue abençoando o senhor, sua família, abençoando aí o trabalho do senhor na faculdade. Eu realmente fico agradecido a Deus por tua palavra nessa noite, e com certeza os demais também ficam, mas quero fazer isso em nome do projeto Conexão com Cristo e dizer para o senhor, pastor Alain, que nós vamos ter outros momentos com o pastor Alain. Esse é apenas um deles, e eu creio que Deus vai proporcionar outros momentos para nós estarmos juntos aqui no projeto Conexão. Pastor Alain tem a palavra para fazer as considerações finais e depois impetrar a bênção. E vocês não saiam, demais pessoas não saiam do ar, né? Não desliguem ainda, porque nós temos algo para comunicar a vocês. Pastor Alain, o senhor vai fazer as considerações finais, a bênção, e fique à vontade para permanecer ou não no projeto Conexão. Fique à vontade, tá bom? Amém, amém. Obrigado, meu irmão, pelo convite. Me sinto muito honrado por esse convite, muito feliz poder ser instrumento do Senhor nesse tempo. E eu quero rapidamente compartilhar com os irmãos que um dos motivos principais que Deus tem colocado, um dos motivos principais que Deus tem colocado no meu coração para orar é realmente por avivamento. Por avivamento. Então, ore, busque o Senhor. Se realmente você está disposto que Ele comece na sua vida, busque o Senhor, para que esse avivamento venha e Deus possa
abreviar, né? Quem sabe, a vinda do Senhor Jesus, né? A partir de um avivamento, de uma proclamação da sua palavra, do conhecimento do Senhor pelo Brasil afora, né? E também pelo mundo. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor e, em seguida, a gente despede com a bênção do Senhor, tá certo? E eu realmente já vou me desculpando, eu terei de sair, tá certo? Mas eu agradeço imensamente o convite e estou aberto, sim, tá certo? Assim que tiver outra oportunidade, nós estaremos aí. Deus bendito, Deus amado, Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento passado na tua presença, momento em que ouvimos a tua voz através da tua palavra. Senhor, desperta-nos, ó Pai, toca em nosso coração para que te busquemos com mais ardor, com mais zelo, Senhor. Ó Deus, nós clamamos no nome bendito de Jesus, aviva, Senhor, aviva a tua igreja, aviva o teu povo, ó Deus, nesse tempo, para que possamos te servir mais e melhor e levar o nome de Jesus às pessoas que não conhecem, Pai. Amém, Senhor. Ó Deus, fica conosco. Obrigado por esses irmãos aqui que estão orando, estão buscando, Pai, o avivamento através de sua vida. Ó Deus, responde, Pai, o nosso clamor, responde a nossa oração, aviva, ó Deus, o teu povo, aviva a tua obra, ó Deus, como o Senhor já fez tantas vezes, ó Pai, é a nossa súplica. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça infinita, maravilhosa do Senhor Jesus, e as preciosas e doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqui nessa live participando, seja também com todo o teu povo espalhado em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. E amém. Louvado seja Deus. Obrigado, meus irmãos. Pastor, Deus muito abençoe. Obrigado mais uma vez pelo convite. E eu me despeço aqui dos irmãos. Grande abraço. Sabemos que o crescimento de um grupo é um processo gradativo. Amados irmãos e irmãs, graça e paz. Você pode ler depois o texto de Atos 6, eu não vou ler aqui, mas você pode ler para a sua reflexão quando abrir essa carta e voltar a reler. E reler, né? Sabemos que o crescimento de um grupo é um processo gradativo, que exige muito trabalho, persistência, confiança completa em Deus. A confiança completa em Deus. E paciência também. Como é do conhecimento de todos, no último dia 10, iniciamos as nossas lives de 2023, cujo tema escolhido para este ano é o avivamento. Começa em mim. E a divisa é: dedique-se completamente a mim, sejam santos, pois eu sou o Senhor, Deus de vocês. Levítico 20, versículo 7. O preletor da primeira live nossa foi o pastor Isaías Alves, do Rio de Janeiro, que trouxe uma mensagem muito abençoadora. Palavra muito boa do pastor Isaías. Mas constatamos a pouca participação dos irmãos, tanto na live do dia 10, quanto na live de oração, realizada um dia depois, essa semana passada, né? Tivemos uma live de oração, foi muito boa a live, pena que nem todos estavam presentes. O Grupo Conexão, né, tem levado esse trabalho adiante. É preciso que nós estejamos realmente abrindo os braços para isso. O grupo gestor tem estado pensando quais são as estratégias que devemos adotar. Pensando nisso, nós preparamos algumas ações para analisarmos quanto às lives. Convidar e despertar irmãos que venham a ser mantenedores do projeto Conexão com Cristo, esclarecendo que não estamos nos referindo à questão financeira, mas sim a irmãos comprometidos com a causa, conforme tópicos abaixo. Orar incessantemente pelo projeto Conexão com Cristo e pelos preletores. Participar das lives que acontecerão sempre na última sexta-feira do mês. Orar por pessoas especificamente, né? Pessoas que você deseja convidar para participar das lives. Ligue para as pessoas que você orou, envie uma mensagem, um convite e o link da live. Faça uma lista de transmissão dos irmãos de sua igreja, para enviar o convite e estimule a convidar mais pessoas e atrair mais visitantes. Estamos criando o grupo Mantenedores Conexão com Cristo. Esse grupo
será exclusivamente para postar convites das lives. Outros sim, esclarecemos ainda que não será um grupo de bate-papo. Será colocado no grupo Conexão com Cristo o link para os irmãos que se identificarem e querem se comprometer como mantenedores. Participe você também. Informamos que não será desativado o grupo atual do Conexão com Cristo, e sim alterado para o nome Mocidade PIB Jacobina, anos 80, já foi até alterado, né? O mesmo irá continuar com o espaço de interação, pedidos de oração, convites das lives, etc., e momentos também de sorrir lá no nosso grupo também, né, lógico. Nunca mais podemos ter aqui a participação do vô Alzemir. Vamos tentar um contato com ele, ele tem viajado muito, mas vamos tentar esse contato com o vô Alzemir, para ver se ele dá um tempinho para a gente, se é possível. Aí já tivemos aqui a live de hoje, a próxima live já foi falado, né? A irmã Ivone Chagas, ela é da Igreja Semente Santa de Salvador, e no dia 15 de dezembro, pastor William Salgado. Não esqueça de participar, não é, das nossas lives. Nós temos aqui os preletores convidados, ó, pastor Augusto Nicodemos, pastor Edson Lira, pastor Fernando Brandão, pastor Hernandes Dias Lopes, pastor José Gonçalves, pastor Luciano Subirá, pastor Luiz Hermínio, pastor Matheus Souza, pastor Nivaldo Nassif, pastor Pascoal Piragini e pastora Tânia Tereza. Diante do acima exposto, agradecemos a compreensão de todos, fraternalmente em Cristo, Grupo Gestor. Se você tiver alguma dúvida, vai lá no grupo, abre de novo essa carta e reler. Vai ser muito bom você voltar a participar além dessa carta. Ok, vamos agora para o nosso sorteio. Esse nome citado aí. Sim, Antônio, fale. Né, esses nomes citados aí já foram fechados, não é isso? Alguns nomes aí, estamos aguardando as confirmações, né? Nem todos esses que eu li aqui, os convidados, né? Os outros anteriores já foram fechados, né? Que eu falei. Mas os convidados, aguardando confirmação, esses nomes que eu li. Augusto, Edson, Fernando, Hernandes, Josué, Luciano, Luiz Hermínio, Matheus, Nivaldo, Pascoal Piragini e Tânia Tereza. Estamos aguardando confirmação dessa turma para falar do Conexão. Ore por isso, não esqueça de orar por isso. Todos nós devemos orar.